Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode acontecer com qualquer cirurgião, qualquer dente que você for tirar posterior, na região posterior superior. São comunicações buccosinusais, né, ou oroantrais. O que seria isso? Quando você tem a comunicação direta do seio maxilar com a boca, né? Então oroantral, tá? Como a gente sabe, os seios, né, são regiões na nossa face que servem para filtrar e aquecer o ar. Então essa região acaba tendo uma comunicação. A melhor forma de combater, né, a comunicação buccosinusal é primeiro evitá-la, né? Como que você evita? Fazendo um bom planejamento, né? Principalmente se você tirar uma radiografia do paciente, observar aquele dente que você vai tirar, se o seio maxilar está muito pneumatizado, né? Ou seja, pneumatinizado, né? Ou seja, ele está muito grande, né? Essa região tem uma região aumentada do seio, ou se as raízes, né, elas têm uma íntima comunicação com essa região do seio maxilar, pode acontecer também. Raízes muito divergentes também podem ajudar a causar esse tipo de fratura, né, do assoalho do seio maxilar ali. Então, quando você observa que existe essas coisas, né, uma comunicação ali, uma intimidade entre a raiz dos dentes posteriores e o dente o seio maxilar, o ideal é que você não faça movimentos com fórceps, né? Que você evite fazer muita força, principalmente de intrusão naquela região. Se você for fazer a extração com fórceps, que luxe muito bem, faça uma boa luxação. E se você vê que as raízes são muito divergentes, laceradas, faça odontodissecção, né? Faça odontodissecção, com isso você diminui a força que você vai precisar usar para poder fazer a remoção daquele dente e tire aquele dente de forma fragmentada. Com isso você evita você ter que fazer muita força naquela região e acabar fraturando o assoalho do seio maxilar. E como que a gente sabe, né, que o assoalho do seio maxilar foi fraturado? Normalmente, quando você vai fazer extrações de pré-molares, né, para trás, ou seja, pré-molares e molares, canino muito difícil, eu nunca vi um canino que participe, né, porque já é uma região anatômica mais afastada, mas normalmente de pré-molares para trás você tem esse risco. Quando você vai estar fazendo lá os movimentos de luxação, de repente você faz uma forcinha mais para poder tirar o dente, aí você escuta aquele barulhinho, né? O que é isso? É a membrana do seio maxilar muitas vezes se rompendo com a pressão negativa que você fez na hora de remover o dente. Aí esse é um indício, né? No caso, isso você pode escutar ou não. Outra coisa também é começar a sair um pouco de secreção. Pode ser que saia um pouquinho de secreção daquele dente ali. Existe a manobra de Valsalva, né? Onde você pede para o paciente tampar o nariz e fazer força para suar. Eu não aconselho você ficar mandando ele fazer isso, porque quanto mais você faz, mais pode aumentar aquela região da abertura, né, da comunicação. Então, fez uma vez, percebeu que está saindo ar pelo buraquinho de onde tinha o dente, tem comunicação. Aí o que você tem que fazer? Normalmente, gente, quando há uma comunicação assim devido à remoção do dente, ela é pequena. Então, apenas fazendo uma sutura bem oclusiva, bem fechadinha, né? Solta mais o tecido ao redor ali para poder fechar melhor o tecido. Só você fazendo uma sutura mais oclusiva e mantendo um bom coágulo sanguíneo ali dentro do alvéolo já é suficiente para você resolver o problema, tá? Claro, o paciente vai ter que ter alguns cuidados. Você vai ter que passar algumas medicações, afinal teve a comunicação, né? Normalmente a gente passa um antibiótico, né, por 7 dias quando tem esse tipo de coisa, com esse tipo de problema. Passa um corticoide para ajudar a não ter esse sinusite maxilar. Por pelo menos uns 2 dias, 2, 3 dias já é o suficiente, né? Só na primeira fase ali da inflamação para não ter tanto problema. E com isso você consegue resolver o problema, o paciente vai ficar sem dor e vai cicatrizar tranquilamente aquela comunicação. A membrana que tem por dentro, gente, ela é extremamente fácil de regenerar. Ela é muito fácil mesmo. Tanto que quando a gente vai fazer cirurgias de implante, na técnica on-fork, a gente precisa saber certinho a angulação anterior ali do seio maxilar para poder fazer o último implante inclinado. A gente faz um furinho e coloca uma sonda para poder sondar aquela parede. Então a gente acaba furando mesmo a membrana, né? E depois você fecha a mucosa e sem problema, cicatriza bem, não tem problema nenhum. Ali, tanto a membrana vai cicatrizar, quanto também a gengiva, né, ali ao redor. Mas se o paciente chegou para você com a comunicação, né, ele veio de outro consultório, veio de outro colega, e ele está com a comunicação. Normalmente, comunicações que já têm um tempo, elas estão com gengiva invaginada, né? Então, existe mesmo, formou-se mesmo uma comunicação ali.
Se isso acontecer, se você observar que existe, né, o buraquinho, né, e a comunicação, debrida o tecido, tenta fazer uma sutura mais oclusiva, ou então faz uma sutura de retalho palatino, né, tira um pedaço do retalho palatino e coloca ali na região para você poder fechar. Você pode também fazer o uso de membranas, né, de membranas de reabsorção mais reabsorção retardada, né, tem algumas membranas de colágeno que fazem isso, tem uma de outros materiais que você consegue fazer ali, fazer uma sutura para poder fechar a região e dar a situação para terminar, né, o fechamento. Mas quando é muito pequenininha, já aconteceu comigo de só de você passar, porque às vezes é secreção, né, tá dando muita secreção, só de você passar um corticoide, enxugar aquela pequena sinusite que tá dando ali, já é o suficiente para resolver, tá? Então tudo é uma questão de você avaliar e ver o tamanho da comunicação em si. Melhor do que tratar a comunicação é preveni-la. É muito fácil preveni-la. Como? Radiografia, planejamento, tá certo? Olhou? Tem íntima relação entre o assoalho do seio maxilar e as raízes dos dentes posteriores? Quando for fazer a remoção daquele dente, odontosecção, né? Faz a odontosecção certinha, tira o dente em fragmentos. Isso vai diminuir a pressão ali da região apical e evitar aquela fratura do assoalho. Que aquela região ali, gente, que está cobrindo ali a raiz, é muito fininha. Peterson diz que grande parte das cirurgias que nós fazemos em região posterior, né, superior no caso, de molares e premolares, existe uma pequena comunicação. Sempre há uma pequena comunicação. Ele acredita que existe aquela fratura, né? Claro, dentro dos artigos científicos que ele estuda, ele acredita que sempre há uma pequena comunicação e que ela se fecha normalmente apenas com coágulo. Então, se a gente conseguir, né, fazer uma sutura bem fechadinha, bem oclusiva, pedir para o paciente no pós-operatório não espirrar, né, não assoar o nariz, não sugar com canudinho, né, não fazer nenhum tipo de pressão negativa, aquilo vai fechar tranquilamente. Também tomando cuidado com a medicação pós-operatória, que é muito importante, tá, gente? Então, ficar atento na hora da cirurgia, observar se há o barulhinho, né, que é quando você rompe a membrana. Se houver esse barulhinho, prestar atenção nessa situação, faz a manobra de valsalva, que você tampa o nariz do paciente, pede para ele fazer força, né, para ver se sai arzinho. Se sair o arzinho, sutura oclusiva. Solta mais o tecido, né, ali na região e fecha o máximo que você conseguir. Dessa forma você vai evitar que o paciente forme, né, ou forme gengiva, forme uma membrana ali, que há a comunicação direta. E é horrível, né, porque quando o cara bebe água, entra água pelo nariz, escorre pelo nariz, né? É um negócio bem ruim. Então dá para evitar, com certeza, fazendo um bom planejamento. Se acontecer, agora vocês sabem como agir. Comunicações que já têm mais tempo, né? Aí são mais complicadas de resolver. Aí você precisa... Eu uso o Hemospon em caso de comunicação em rede básica. O Hemospon é uma esponjinha de fibrina, né? Uma esponjinha de fibrina ali, não tem problema nenhum você usar, tá? Mas muitas vezes, Rosiane, só a sutura oclusiva resolve o BO, tá? Resolve o problema. Como fazer a incisão para puxar a bola de bichar? Normalmente é na região posterior, tá? Aí eu teria que te mostrar o vídeo para te mostrar certinho, tá? Mas verdade, Luiz, você me lembrou de uma coisa que é verdade. A bola de bichar pode ser usada para comunicações maiores. Você pode puxar ela, né? Tirar ela ali da região posterior, você faz uma incisão, ela sai quase que inteira, né? E aí você consegue fazer a sutura dela ali, tá? Assim, explicando, sem figura, fica difícil de eu te mostrar, mas a incisão normalmente é na região posterior ali. Depois eu posso até fazer um vídeo para vocês falando como que faz, tá bom? Eu faço para vocês. Então, gente, assim, comunicações, principalmente na hora que você está fazendo a extração, é bem tranquilo, porque é bem pequena aquela comunicação. O importante é tratar agora. Se você fizer o tratamento agora, dificilmente vai virar uma coisa mais complicada depois. Comunicações maiores, aí o bicho pega, né? Fraturas maiores, fraturas mais posteriores. Eu já vi fratura ali, por exemplo, quando a pessoa vai te fazer a extração do terceiro molar superior e sai junto o túber e uma parte do assoalho, né? Uma parte grande do assoalho. Ali é complicado,
né? Ali, de repente, a bola de bichar, como o Luiz lembrou, bem lembrado, pode ser feito para poder fazer o fechamento. E isso é uma das coisas que eu sou meio contra, né? Fazer a remoção da bola de bichar na parte estética. Desculpa, tá? Se vocês gostam de fazer e tal. Solução nasal, olha, eu nunca passei. Sinceramente, não passo nada para paciente lavar. Quanto menos força ele fizer de assoar, de escorrer, melhor, tá? Pressão negativa vai fazer com que aquela região ali onde a membrana está tentando se regenerar, onde o coágulo está tentando formar células neoformadas, fique abrindo, né? Fique dificultando ali a cicatrização. Então, normalmente eu não passo, tá? O que a gente passa normalmente? Antibiótico, passo um anti-inflamatório esteroidal normalmente para evitar a sinusite maxilar. Peço para o paciente evitar suar o nariz, fazer pressão negativa no nariz, sugar canudinho, não pode, tá? E espirrar de boca aberta. Quando você põe uma solução nasal para a pessoa fazer lavagem e tal, ele vai precisar suar o nariz. E isso pode fazer uma pressão negativa, tá? Então eu não aconselho. Então, tava falando da bola de bichar, né? Então você vê, tem muita gente fazendo agora para a parte estética, para deixar o rosto mais afilado, né? Só que essas pessoas acabam deixando de ter uma carta na manga, né? Não sabe se de repente não acontece uma comunicação por algum motivo, já não vai ter mais aquela arma ali, né? Aquela possibilidade de usar a bola de bichar. Para extrações pequenas ou poucas extrações, né? Você vai fazer uma extração, bola de bichar não há necessidade. Só a sutura oclusiva mesmo já resolve o problema. Agora, fraturas maiores, né, que podem acontecer na extração de terceiros molares muito inclinados, ou, enfim, algum acidente, né? Às vezes a pessoa sofre algum acidente, ou vai fazer extrações múltiplas, pode acontecer que aí há uma fratura maior do assoalho, aí sim, mas você pode usar a bola.